Vereador Moisés Marques tem mandato cassado. A sessão durou quase 5 horas e contou com a presença de manifestantes. Mesmo assim, os vereadores não cederam à pressão. 15 votaram favoráveis à cassação. Foi apenas 2 médicos que relatam mentiras, sem nenhuma filmagem, sem nenhum documento. Como que pode isso? Moradores continuam enfrentando problemas no transporte público. A prefeitura anunciou mudanças com a promessa de melhorar o serviço. E você vai conhecer a história da Laís, que mesmo muito nova teve que enfrentar o seu maior adversário, mas hoje fala da sua vitória. Aí ele veio com a notícia que era um câncer de mama maligno e precisaria fazer quimioterapia. Esses são os destaques do Rio Claro Notícias desta quinta-feira, que já está começando. Olá, boa noite. Nós começamos falando de política. O vereador Moisés Marques teve o mandato cassado durante a sessão da Câmara, que durou quase 5 horas. Foram 15 votos favoráveis e apenas 3 contrários à cassação. O plenário ficou lotado e um forte esquema de segurança foi montado, com a presença de vários guardas municipais. O clima era de tensão, com manifestações a favor e contra o vereador Moisés Marques, logo no início da sessão. Todos os parlamentares compareceram à votação, que teve início com a leitura do relatório final do processo, feita mais uma vez pelo relator, vereador Adriano Latorre, sob a manifestação dos munícipes presentes. A vereadora Tieme Nevoeiro, do Republicanos, foi a única parlamentar a fazer o uso da tribuna, e mesmo antes da votação, se posicionou contra a cassação. Junto com o seu advogado, Moisés poderia falar por até 2 horas. Durante a fala, ele exibiu o vídeo gravado pela denunciante no dia do fato relatado na denúncia, ocasião em que ele teria invadido a área restrita feminina em uma unidade de pronto atendimento e constrangido a mãe dela. O então vereador também se dirigiu aos demais parlamentares e pediu para que não fosse aberto um precedente na Casa Legislativa. Quando a gente pega aqui na Câmara, qual que é a diferença do que eu fiz? O que eu fiz é um crime. Eu vou perder o mandato? Agora a gente já passou nessa casa com quantas corrupções e não foi aberto uma CP. Não foi aberto. Rachadinha, tráfico de droga, agressão em plenário, denúncias de corrupção. Nós tivemos aí muitas denúncias. Então o que está fazendo aqui vai marcar todos vocês. Depois dele, foi a vez do advogado Marcelo Diniz fazer o uso da palavra. Durante mais de 40 minutos, ele falou diretamente aos vereadores e também ao público presente. E hoje, eu venho aqui me vendo numa situação que talvez eu vá contra alguns de vocês. Porque qual que é o limite? O que é decoro parlamentar? Porque quando nós não temos uma lei que determina o que é decoro parlamentar, qualquer coisa pode ferir o decoro. Qualquer subjetividade. Se pisar no pé do outro, ferir o decoro. Fiscalizar é o papel príncipe do vereador. O vereador foi feito para isso. Se ele não estiver fiscalizando logo, ele não está fazendo o trabalho dele. Após mais de 4 horas de sessão, a votação foi feita nominalmente e Moisés Marques teve o mandato cassado. O placar foi de 15 votos favoráveis e 3 contra. Com a cassação, Moisés Marques perde o mandato e também os direitos políticos. Pela lei, quem é cassado por quebra de decoro parlamentar fica inelegível pelos próximos 8 anos. Esse prazo começa a contar somente a partir do término do mandato que ele ocupava, o que significa, na prática, que ele só poderá voltar a concorrer às eleições em 2036, ou seja, daqui 11 anos. Foi apenas 3 votos contrários. Só 3. O resto, todos eles votaram na minha cassação sem uma corrupção.
Aqui a gente tem de tudo, já passou por aqui e foi arquivado. Rachadinha, tráfico de droga, agressão em plenário, denúncias de corrupção na época também de eleitoral. Tudo que já aconteceu aqui foi arquivado por essa Câmara, por isso que é uma vergonha. Se nós não se posicionarmos para que futuramente a política não tenha mais vereadores como esses que votaram na minha cassação, mesmo sabendo que não tem prova, mesmo sabendo que são narrativas. Foi apenas 2 médicos que relatam mentiras, sem nenhuma filmagem, sem nenhum documento. Como que pode isso? O Legislativo ele precisa fazer o papel dele e é isso que eles querem calar. Mas eu agradeço a toda a população, nós não vamos parar, não vou desistir. Nós vamos entrar pelo Ministério Público, nós vamos entrar por tudo que nós temos direito para reverter essa situação e voltarmos. E na próxima sessão camarária que será aí oficializado o nome de quem vai ocupar a cadeira no Legislativo após a saída de Moisés Marques. E uma outra polêmica em Rio Claro, nos últimos dias nós temos mostrado aqui o descontentamento da população que precisa utilizar o transporte público. Tem mais registros do transtorno que os usuários enfrentam e a população tem enviado para a gente e a Prefeitura anunciou mudanças e afirma que, com isso, o serviço deve ser melhorado. Estes vídeos foram enviados por uma moradora do Jardim Brasília e registram a superlotação da linha Palmeiras. É tanta gente que os passageiros têm que viajar nos corredores ou até mesmo muito próximos às portas do veículo. Meninas, vou abrir as portas aí, cuidado aí. As imagens foram gravadas em horário de pico e mostram mais uma das dificuldades enfrentadas pelos usuários de ônibus em Rio Claro. Em meio às constantes reclamações, a Prefeitura anunciou mudanças no transporte coletivo, que passam a valer a partir de novembro. Com as mudanças que começam no dia 3, algumas linhas que hoje circulam separadas vão passar a funcionar juntas em dias da semana num único trajeto. Isso significa, por exemplo, que moradores do bairro Bela Vista e São Miguel vão passar a usar o mesmo ônibus em dias úteis e, além deles, moradores de outros 6 bairros de Rio Claro. Já a linha que atende Ajapi e Ferraz terá os seus horários reorganizados para melhor se adequar à rotina dos moradores, segundo a Prefeitura. Já a linha do Jardim Novo terá um novo itinerário com uma parada em frente à UPA da Avenida 29 no período noturno. A Prefeitura afirma que as mudanças têm como objetivo melhorar o serviço e otimizar os horários, mas a população tem questionado se isso realmente vai funcionar. Segundo a moradora que enviou os vídeos, o próprio motorista comentou que não sabe se conseguirá chegar até o bairro, já que com uma linha só a demanda já é grande, pela quantidade de trabalhadores e estudantes que dependem do serviço. De acordo com o secretário de Mobilidade Urbana, Vinícius Sossai, as mudanças foram pensadas a partir de estudos técnicos e sugestões de passageiros e visam, além da melhora no atendimento, continuar respeitando o equilíbrio financeiro do serviço. Ainda segundo a Prefeitura, a princípio, as alterações têm caráter experimental e, por isso, outros ajustes podem ser feitos de acordo com análises técnicas e que uma das maneiras dos usuários acompanharem as mudanças de itinerários e horários dos ônibus é pelo aplicativo da empresa que opera o transporte coletivo no município. Sexta-feira com algumas nuvens e chuva passageira. Noite com muitas nuvens, mas de tempo firme. Em Rio Claro, mínima de 16, máxima de 24 graus. Em Charqueada, a mesma oscilação. Mínima de 16, máxima de 24. Em Brotas, a mesma oscilação se mantém. Mínima de 16, máxima de 24 graus. Bom, e daqui a pouco a história da Laís, ela que é sargento da Polícia Militar e vai contar um dos seus piores momentos, mas que foi superado com muita garra e pensamentos positivos.
Estamos de volta falando agora de educação e oportunidade. O Instituto Federal de São Paulo, campus de Rio Claro, vai ofertar no primeiro semestre de 2026 o curso técnico de informática na modalidade concomitante subsequente ao ensino médio. O curso tem 40 vagas, duração de 3 meses, de 3 semestres, sendo totalmente gratuito, ofertado de modo presencial e no período noturno. As vagas são voltadas a quem cursa o ensino médio em outra escola e a quem já o concluiu e busca qualificação profissional. As inscrições vão até 6 de novembro, a taxa é de R$ 30 e o pagamento deve ser feito até o dia 7 de novembro. Já a prova será aplicada no dia 7 de dezembro. Aqui em Rio Claro mesmo, com 30 questões objetivas de língua portuguesa e matemática. Vagas de emprego disponíveis hoje em Rio Claro para assistente de vendas, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, motorista entregador, serviços gerais, assistente de TI, atendente balconista, auxiliar de almoxarife de obras, estagiário no setor financeiro e supervisor comercial. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. E agora a gente traz uma história de superação. A de uma policial militar que precisou enfrentar o seu maior adversário. Mesmo assim, nunca se entregou e hoje tem sido inspiração para muitas pessoas, não só pela profissão que exerce, mas sim pela vitória que conquistou na vida pessoal. O medo nunca fez parte da vida da Laís. Não, eu nunca tive medo. E vestir esta farda foi algo que chegou por acaso na vida dela, ainda muito jovem, aos 18 anos. Eu ingressei na Polícia Militar com 18 anos, como soldado temporário na época. Hoje já não existe mais esse quadro. Não era um sonho de criança. Eu prestei o concurso por influência de uma amiga e acabei conhecendo a Polícia Militar e gostando. Foi aí que eu resolvi efetivar como soldado PM. Mas depois, o amor pela profissão falou mais alto e exercer o cargo de policial militar conquistou o coração da Laís. Essa ideia de ajudar as pessoas, Porque até então eu só trabalhava administrativamente, eu não podia ir para a rua. E eu tinha essa vontade de ir para a rua e de fazer o melhor para a sociedade. Foi aí que eu quis realmente efetivar na PM. Eu iniciei como soldado temporário, à época era concurso também, então prestava um concurso e ficava administrativamente por 2 anos. Aí eu fiquei 4 anos como soldado temporário. Depois eu prestei o concurso para soldado segunda classe e depois eu fui prestando os concursos internos. Fui a cabo e depois, em 2022, prestei para sargento e fui fazer a escola de sargento em São Paulo. Hoje eu ministro aulas para alunos soldados segunda classe que estão iniciando a carreira policial militar. Eu ministro as matérias da parte de direito. Exatamente. A Laís não teve medo de seguir em uma profissão em que é necessário sacrificar a própria vida, se preciso for. Hoje é um sonho realizado. Hoje eu não me vejo mais fora da PM. Mas foi em 2023, mesmo muito nova, aos 32 anos de idade, que a Laís precisou enfrentar um grande inimigo. Ele não estava nas ruas, estava bem mais próximo do que ela poderia imaginar. A policial até contou com a ajuda de outros profissionais, mas essa batalha era apenas dela. A Laís teve que ter muita garra e muita força para enfrentar o tratamento contra o câncer de mama. Graças à Polícia Militar, anualmente a gente faz um monte de exames, E eu detectei num exame de rotina mesmo, através de um ultrassom. Inicialmente, o médico disse que não era nada grave, porém ele ia mandar para biópsia por desencargo. E eu realmente achei que não ia ser nada grave, Até que eu recebi uma mensagem da secretária do médico pedindo para ir ver o resultado num sábado, 11 horas da manhã. Foi aí que me deu uma certa preocupação,
Já assustou? Já assustei. E aí ele veio com qual notícia? Aí ele veio com notícia que era um câncer de mama maligno e precisaria fazer quimioterapia. Mesmo diante de uma notícia que ela não imaginava receber, mais uma vez, não permitiu que o medo tomasse conta. Foi no trabalho e ao lado dos parceiros profissionais que encontrou forças. Desistir nunca fez parte dos seus planos. Seguiu o tratamento com fé que tudo daria certo. No início, acho que a notícia inicial, né, ela foi o pior para mim. Eu falei, e agora? Eu me senti numa situação, o que fazer agora? Mas depois, eu consegui lidar com a situação de uma forma bem tranquila. Eu pensava no, vou viver o hoje. E continuei vivendo minha vida normalmente. Continuei trabalhando, eu nunca parei de trabalhar. Fazia minhas sessões de quimioterapia, né? Tinha dia que não estava muito bem, mas mesmo assim vinha trabalhar. Continuei fazendo meus treinos que eu sempre gostei. Então eu continuei vivendo minha vida normalmente. Foram 6 meses de tratamento e depois mais uma cirurgia e ainda tenho mais uma cirurgia para fazer, né? Questão mais estética, que vai acontecer agora dia 25 de novembro, inclusive. O caso da Laís serve de alerta para a importância dos exames de rotina, porque o diagnóstico precoce foi determinante para chegar à notícia que ela mais esperava: a cura. Sem medo, com determinação e amor pelo que faz, a Laís segue como uma inspiração. Fica emocionada? Fico emocionada. É realmente uma superação, e querer passar para as pessoas assim que nada é o fim, né? Sempre tem uma esperança no final, né? Obrigada, muito querida. Isso, que linda história de superação, que possa incentivar outras mulheres aí a continuarem com muita fé nessa luta de quem está em tratamento, e a gente agradece também a Laís por ter batido um papo com a gente, contado a sua história. O Rio Claro Notícias fica por aqui, estamos de volta amanhã na primeira edição, ao 12:30. Eu te espero. Uma ótima noite, até lá. Tchau, tchau.